Mais uma vez para gravarmos mais uma live, fazermos mais um estudo e continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. Eu sou o seu irmão no Pai Altonelson Moraes, este é o canal O Preterista. A nossa incumbência é de mostrar todas as verdades das Escrituras para você que faz parte desse canal, para você que já faz parte dessa família. Meu boa noite, meu carinho a você. Você que não faz parte desse canal, dessa família, e você quer entender, você quer elucidar na sua mente, no seu coração, todas as verdades das Escrituras e viver em paz e caminhar em paz, na certeza, na convicção da verdade, se inscreva no canal e nos acompanhe, porque nós iremos mostrar todas as verdades das Escrituras. Tá bom, abençoados? O meu abraço a todos vocês que irão participar conosco, tá? Aqui do chat ao vivo. Aqui já tinha alguns irmãos aqui. O irmão Francisco já estava aqui. Iarro também junto, boa noite. Maria Cristina, boa noite. Ali da Vila Planalto, DF, Distrito Federal. Irmã Mara, um abraço. O irmão Antônio Santos, boa noite. O irmão Edson Nascimento, uma ótima noite, abençoados do Pai. Irmão Aloysio, boa noite. Conceição Gomes, boa noite a todos vocês que irão participar conosco de mais uma live ao vivo. Um grande abraço a todos vocês. Marcos Costa. Eu queria que os irmãos excluíssem esse rapaz, porque ele já está com palhaçada, faz dia que esse cara está com essas palhaçadas, e eu não gosto dessa molecagem, essa palhaçada aqui, que negócio de me chamar de pastor. Você é um vagabundo que não tem respeito pelos outros. Já que você não tem respeito, é um moleque, e eu não gosto de moleque, gente safado, vagabundo, eu vou excluir esse rapaz aqui do canal, tá bom? Nós vamos excluir do canal, porque toda vez que esse cidadão entra, ele vem com essa piadinha, essa molecagem, tá bom? Nós gostamos, nós somos alegres e felizes, mas é porque nós vivemos dentro da verdade, mas nós não somos vadios, nós não somos vadios não, vagabundo, ninguém aqui é moleque não, para estar fazendo um trabalho para ninguém estar entrando e querendo bagunçar não. Quiser falar besteira, vai falar besteira no quintal da sua mãe, vagabundo. Aqui não. Aqui eu vou cortar todos, indistintamente. Se vir com molecagem, com falta de respeito, eu corto na mesma hora. Pode ser meu pai e a minha mãe. Pode ser papai e mamãe. Não tem conversa, meu irmão. Nós estamos aqui num trabalho sério. Eu estou tirando do meu tempo para coisa séria, para falar de coisa séria. Não estou aqui para perder tempo não, abençoado. Eu estou aqui para mostrar a verdade das Escrituras. São informações riquíssimas que você não encontra em qualquer lugar. Aí o vagabundo já vem com molecagem. Toda vez que eu encontrar esse cabo por aí, eu vou cortar ele. Em qualquer lugar. Não quero nem papo com malandro. Já estou abusado de bandido. Já, irmão, estou por aqui de vagabundo, bandido. Tá bom, abençoado? Se você não gosta do meu jeito, vai caçar o que fazer para outro lugar. Não estou nem aí. Aqui, eu já falei, não se perca por causa da minha aparência, da minha voz, da minha fala. Não se iluda, não se engane. Eu já disse que eu sou um homem ruim, eu sou ruim, irmão, mais do que um dia de fome. Você não sonha o quanto eu sou ruim. O que eu tenho de bom, eu tenho de ruim também. É uma balança, velho, que pende para lá e prende para cá, todo dia. É assim, uma hora tá para cá, outra hora tá para cá. Uma hora tá assim, outra hora tá assim. Tá? Eu já dei uma olhada no perfil desse vagabundo ali, eu tava só esperando ele aparecer. Eu me cortei do canal, tá bom? E aí, quem quer aprender, quem quer discutir, eu já chamei até pessoas aqui para debater contra aquilo que eu acredito. Alguém contrário a mim. Eu trouxe para o canal para a gente debater, para mostrar como é que funciona essa questão, entendeu? Não tem
Não tem harmonia, irmão. Não tem jeito, abençoado. Ou você é preterista completo, ou você não é um religioso. É só isso. Não tem outro termo. Não tem outra solução, não tem outra coisa. É só esses dois caminhos. Ou você é um preterista completo, ou você é um cristão. Simples assim. Ah, você não gosta de preterismo, de preterista, não gosta de mim? O que é que diabo você está fazendo aqui nesse canal? Vá para o quinto dos infernos para acular, moço. Eu não estou nem aí com você, não. Não quero nem saber. A minha amiga, eu não ganho dinheiro de nada aqui. Eu não ganho nada para fazer isso aqui. Eu faço isso aqui por livre e espontânea vontade. Mas para neguinho vir aqui querer tirar onda da minha cara, eu só corto do canal. Acabou-se para ele. Problema dele, vai se virar para lá. Vai aprender lá com a tia Nadir, mamãe Nadir. Mamãe Nadir tá lá, todo dia ela vai pro inferno. Quando ela for pro inferno, você diz assim, mamãe Nadir, me leva dessa vez, para me dar uma voltinha lá pelo inferno também. Tá bom, abençoado? Aqui eu falo, a gente brinca, se descontrai e tal, mas a palavra aqui é séria, meu irmão. Ah, não, aqui não é uma molecagem não, que o cara pode ficar fazendo qualquer besteira, não. Não. Senão abre um canal para você que está achando ruim, abre um canal. Quem está achando ruim, abre um canal e se lasque para lá, para o seu canal. Ora mais, só abre o canal, meu irmão. É de graça. Então vamos lá. Aqui nós convidamos assim, quer conhecer a verdade? Você quer saber das verdades das Escrituras, do preterismo completo? Se você quiser, não, irmão, não quero saber de negócio de preterismo, então vai para a religião, vai para a Igreja Católica, Assembleia de Deus, vai para lá, morrer para lá, na escravidão. Eu não, tá bom? Então não venha para cima de mim com besterolzinho, não, tá bom? A gente corta aqui na raiz. Esse canal é um canal para adultos no entendimento. Adultos no entendimento da verdade das Escrituras e continuar crescendo. Aqui é para crescer, não é para retroagir, não. É para diminuir, não. Tá bom, abençoado? Esclarecendo isso, então vamos partir para a nossa live. O nosso tema é um corpo de glória num corpo de morte. Então nós vamos entender um pouco mais o que é isso, o negócio de corpo de glória. E o que é o corpo de morte? Porque existe uma grande desinformação, existe um grande engano, existem várias mentiras que os vários segmentos religiosos implantaram ao longo do tempo e virou uma tradição. A mentira virou uma tradição, como se for uma verdade. Agora, uma vez que chega a verdade aos ouvidos das pessoas, uns param e vão buscar se essa questão preterista é real, é uma coisa que bate com as Escrituras, é coerente, é uma coisa que explica os textos das Escrituras, ou se não, é só uma mentira, é só mais uma mentira. Entende? Então, é fácil você discernir, você conhecer aquilo que é uma verdade e aquilo que não é uma verdade. Existe a questão natural. O exercício de vida que a gente vive a gente pode entender muitas coisas. Mas existem questões que estão reveladas nas Escrituras e que você precisa, e que nós precisamos entender para nós vivermos uma vida sossegada, sem peso, sem condenação, sem ansiedade. De qualquer momento pode aparecer algo e me levar, eu posso cair em um lugar escuro e nunca mais sair dele. Então, nós precisamos ter a clareza das coisas, da verdade das Escrituras. Esse irmão Tonelson, não temos que bajular a ninguém. A fase de bajulação ficou para trás. Quando vivíamos na ignorância do sistema religioso manipulador, sim. Até na ambiência da graça, ainda tem muita bajulação, porque eles querem pessoas para ganhar dinheiro.
Por que que eu sou assim, diferente? Eu sou diferente, irmão. Você não encontra uma pessoa como eu em lugar nenhum, em plataforma de YouTube, Facebook, TikTok, passando a mão para mentira, passando a mão no enganador, no mentiroso. Não tem esse negócio aqui. Aqui é a verdade, abençoado. Aqui é para quem quer saber a verdade. Irmão, eu quero saber a verdade. Pois é aqui. Irmão, eu quero ser bajulado. Pois não é aqui. Irmão, eu quero ser mimado. Não é nesse lugar aqui. Não é no contra Nelson Moraes. Irmão, eu quero que o senhor puxe meu saco. Não é comigo. Vai procurar outro. Não é comigo, meu irmão. Me perdoe. Me perdoe eu ser sincero e claro com você. Tá? Aqui eu abri o canal para mostrar as verdades da Escritura. Não vou aceitar neguinho querer me esculhambar ou fazer besteira. Vou cortar. E que se vá para lá. Não quer saber das verdades, da questão? Então nós vamos mostrar a verdade. Independente se você gosta ou não, quer ou não. Eu vou mostrar a verdade das Escrituras para aqueles que querem crescer no conhecimento da verdade. O texto base é Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20 e o versículo de número 21. Filipenses, capítulo 3, tome nota, para você olhar e pesquisar também. Capítulo 3, versículo de número 20 e 21, ele disse: a nossa cidadania, a nossa pátria, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Mestre Alcha, o Cristo, o Mashiach, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, ou ao seu corpo de glória. Então existe uma ignorância, existe um sofisma, existe uma série de doutrinas enganosas e manipuladoras sobre este tema, sobre este assunto. E nós precisamos conhecer isso aqui, ter um entendimento, ter a certeza, ter a convicção do que é a verdade sobre isso aqui. A religião diz que isso aqui ainda hoje é uma promessa. Mas Paulo, aos irmãos de Filipe, ele está mostrando era que eles estavam aguardando o corpo de glória. E que Cristo, ele disse, transformará os nossos, dele e dos irmãos de Filipe, os corpos humilhados dele, conforme o corpo glorioso de Cristo. Então, quando ele diz a nossa cidadania está no céu, a nossa pátria está nos céus, ele não está falando com você não, abençoado, e nem comigo. Ele está falando com os irmãos de Filipe lá no primeiro século. Eles aguardavam, então, a transformação do corpo abatido em um corpo de glória. Agora você precisa saber definir o que é isso, irmão, corpo de glória. Como é que aconteceu? O que foi? Como se deu? Quando foi que se deu? Para quem? Quem foi que recebeu? É isso que nós vamos mostrar para você nesta noite. Tá bom? Então, uma das grandes mentiras que foi criada pelas religiões foi iludir os cristãos, chamados cristãos, né? Os fazendo acreditar que, mesmo se morrerem nessa fé, seriam transformados na ressurreição em um corpo de glória. Mas que corpo seria transformado? E o que foi essa transformação? Você já sabe identificar dentro das Escrituras essa verdade, ou a verdade sobre este assunto, sobre esse tema, sobre o corpo de glória? Então nós vamos entrar um pouco dentro desse aspecto, dessas informações, e trazer as informações que as Escrituras fornecem. Não são as minhas vontades e as minhas visões daquilo que eu penso ou acho sobre o que é o corpo de glória ou não. Não, é olhando as Escrituras, o texto e contexto, é que nós podemos identificar, discernir, de fato, o que é o corpo de glória. Tá bom, abençoado? Irmão João Leal, boa noite. Irmão Juvemar, uma ótima noite. Então, assim, nós precisamos
saber de fato e de verdade essas coisas. Porque o que eu vejo é uma grande incerteza naquilo que as pessoas falam. E mudam de opinião, mudam de doutrina, como se muda de roupa. Fácil, fácil. Então não tem aquela certeza, convicção de que aquilo que a Escritura está mostrando é de fato aquilo que se é. Por causa das muitas interpretações e religiões. Então nós vamos ver de fato e de verdade o que é essa questão sobre o corpo de glória. Primeiro, antes do pecado, os corpos estavam gloriosos. Antes do pecado, os corpos estavam gloriosos. Por que os corpos? Porque fala tanto do natural quanto do espiritual. Antes do pecado, os corpos estavam gloriosos. Então vamos ver. Gênesis capítulo 2, verso 15 ao versículo 17. Gênesis 2, 15 ao 17. O soberano Criador, eu vou ler o texto. O soberano Criador colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o soberano Criador ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você perderá o corpo de glória. É a mesma coisa, você morrerá. Manda um abraço! Mandei um abraço. Então é assim, não tem, agora é tolerância zero. Tolerância zero, amigo. Não quer ajudar, mas não vai atrapalhar. Pelo menos eu não vai atrapalhar, não. Se não quer ajudar, então também não vai atrapalhar. Se não quer somar, também não vai diminuir. É desse jeito abençoado que a banda vai tocar. Muito bem. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, o texto está informando que o homem que fora criado, fora colocado no jardim, na condição perfeita. Não havia ainda pecado. Então o homem estava em uma condição perfeita no jardim. Ele foi colocado lá para guardar o jardim e cultivá-lo, cuidar dele e cultivá-lo. Mas por quê? Qual o propósito de guardar o jardim e cultivá-lo? Que jardim era esse? Será que o Criador deu uma foice e uma enxada para o Adão e disse: olha, para tu cuidar e guardar. Não deixa os bichos comer as coisas, não deixa os animais entrar aqui e bagunçar, que é um jardim. Eu tenho que cuidar dele. É o versículo de número 15. Cuidar dele e cultivá-lo. Que jardim era esse? Era um jardim mesmo literal que ele deveria cuidar e cultivar? Cultivar o que é, irmão Antonel? Isso é tirar o alimento, produzir o alimento. Então ele foi colocado em uma condição perfeita com o Pai. Mas ele foi orientado a não sair ou perder aquela condição ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: no dia que tu comer desse fruto, você certamente morrerá. Ou seja, você certamente perderá a condição de corpo de glória. Então, o homem, tanto o natural quanto o espiritual, estavam no corpo de glória, no jardim. Irmão Tonel, isso é. E é por isso que eles poderiam ou poderam ver e ouvir, poderam ouvir. Quando o Criador se apresenta no jardim, não foi no Éden, o Criador vinha no jardim. Todo dia o Criador se apresentava aqui, com o homem, numa comunhão perfeita com o homem. Gênesis
capítulo de número 3, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Preste atenção. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do soberano Criador, que andava pelo jardim, quando soava a brisa do dia, esconderam-se da presença do soberano Criador, do soberano Iau, entre as árvores do jardim. 9. Mas o soberano Iau chamou o homem, perguntando: onde você está? Onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O homem estava em uma condição perfeita. Não havia ainda cometido, aqui no caso, no 3 já havia cometido, mas ainda não tinha saído do jardim. Então o homem teve ainda condição de ouvir os passos do Criador, do seu Criador, no jardim. E se escondeu. Então, essa comunhão perfeita, ela foi quebrada por causa do pecado. E entrou o quê? Aquilo que ele falou, que ele não era para entrar, a morte. A morte passou. E quando a morte passou, essa morte é uma expressão para falar de separação. Perdeu a comunhão. Perdeu a ligação, foi desligado a comunhão, ele perdeu aquela comunhão. O nome que se deu é morte, porque é um tipo de morte, é um tipo de perda, de desligamento, por isso morte. Então o homem foi desligado daquela condição perfeita, perdeu a condição celestial, perdeu a condição de glória, de corpo de glória, perdeu a comunhão perfeita com o Pai. E entraram agora em o quê? Em uma condição de corpo abatido, sujeito à morte. Qual morte? A morte que passou a todos os homens. Então o homem agora, ele teria que ser expulso do jardim, como o Criador o expulsou, e entrou especificamente na condição de morte. O homem, deixa eu frisar, não perdeu. O homem não perdeu a eternidade. O tempo, a eternidade, não perdeu. O homem perdeu a vida, a comunhão perfeita. Não perdeu o tempo, a eternidade. A eternidade continuou sendo contada. A eternidade continuou sendo contada. O homem passou a viver na morte eterna, em uma morte contínua. E essa morte, um dia, ela seria vencida e seria tirada. E seria devolvido ao homem, ao corpo. Seria devolvido a ele, então, a condição novamente perfeita, ou seja, a vida. Então, dentro do contexto bíblico, o que é um corpo de glória? O que você entende ser, irmão, um corpo de glória? Dentro do contexto bíblico, eu não estou falando fora do contexto bíblico. Em livros, em histórias, em contos, que eu estou falando dentro do que a Bíblia apresenta, o que é um corpo de glória dentro do contexto bíblico. Quem é que traz luz, começa a trazer luz a esse entendimento? Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2. Aí, irmão, o Daniel fala alguma coisa sobre isso? Fala, abençoado. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2. Preste atenção para você entender. Daniel 12, 2. Isso é um desenvolvimento do entendimento. Diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aquela condição de jardim, preste atenção, só voltaria, só retornaria para um tipo de corpo. O outro corpo não entraria mais naquela condição. Jamais, jamais. Significando o quê? Adão foi o único natural. Adão foi o único natural. O corpo natural de Adão e o corpo natural de Eva foram os únicos que estavam naquela condição de vida eterna,
comunhão perfeita, corpo de glória. O homem natural, a carne, o Adão, perdeu aquela condição para nunca mais reavê-la. Aí, Montel, você está dizendo que no último dia o Adão não voltou para o jardim? Não. Quem voltou para o jardim foram os filhos. O Adão não voltou para o jardim. Quando vem na revelação profética para Daniel, capítulo 12, versículo de número 2 que nós lemos, ele está dando agora, o Criador está dando dois destinos para o corpo. Não é o mesmo corpo, para os corpos, o corpo natural e o corpo espiritual. A profecia aqui não é clara, aqui não é a revelação que chegaria lá na frente. A profecia aqui fala ainda de algo que está ensombreado, obscuro, está embaçado, ele não está vendo direito. Corpo de glória, condição perfeita com o Criador. Corpo de glória, a condição perfeita com o Criador, é o corpo isento, que nós vamos ver na morte. Daquela morte que entrou porque ele comeu do fruto que não deveria comer e aquela morte entrou. A morte que entrou, isso é bom frisar também, a morte que entrou no jardim por causa do pecado não foi a morte natural. Não, abençoado. A morte que entrou por causa do pecado no jardim foi a morte condição de não mais comunhão com o Pai. Eles entraram na condição de desligamento, logo o nome é morte. Foi desligado. Ele perdeu aquela condição perfeita, aquela comunhão perfeita, aquele jardim. Era para o Adão cuidar. Ele iria passar por agonias, vontades, desejos, mas era para ele cuidar do jardim. Ele não disse que era para ele cuidar do jardim. Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo 15. Então, existe esse problema gravíssimo na mente das pessoas. Alguém diz assim: meu pai, se Adão não tivesse pecado, ninguém morreria hoje. Que conversa louca é essa, irmão? Isso não tem absolutamente nada a ver com a morte natural. Porque a morte natural, a irmã acabou de colocar, é natural. É algo que aconteceria fatalmente com todo o ser criado dentro aqui do cosmos. Abençoado é isso, Então, dentro do contexto bíblico, o que é um corpo de glória? Daniel 12, 2, começa a dar luz a esse entendimento. Aí, quando você chega lá na frente, João capítulo 5, olha só, abençoado. João capítulo 5, versículo de número 28 e 29, aí Cristo clareia mais a questão. João 5, 28 e 29, ele diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Todos quem, irmão? Que estava no túmulo? Todo o ser humano e todos os filhos que estavam participando de carne e sangue estavam nos túmulos, na morte. Túmulo aqui é uma expressão para falar da morte. Essa morte aí é diferente. Essa morte que eu estou falando é da morte de Romanos 12. Não é a morte natural. Tá? E por conta do pecado, da transgressão, ela entrou e passou a dominar, passou a reinar. É por isso que o texto se eu não me engano, é o mesmo texto de Romanos, diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Irmão, até Moisés, mas Moisés não morreu lá no monte, nem entrou em Canaã. Não é Moisés, o Moisés pessoa, é o Moisés representação da lei. Então a morte reinou desde o Éden até o fim da lei. Então quer dizer que essa morte só foi destruída no último dia. Existem as contradições sobre essa questão. A morte
que foi aniquilada no último dia, era essa morte de Romanos 12 que segurava. Mas ela não reinou até o último dia. Ela reinou até o madeiro. No madeiro em diante, ela ficou para receber a sentença no último dia. Quem estava reinando sobre tudo e sobre todos era Cristo. E ele deixou a morte por último. A morte ficou para ser sentenciada lá por último. Por isso que Paulo diz que o último inimigo a ser destruído era a morte. Mas qual morte? A morte natural? Não tem nada a ver com morte natural. A morte que passou a todos os homens. Cristo disse que os que estavam nos túmulos ressuscitariam, ouviriam a sua voz e sairiam. Aí ele divide novamente, igual fez o Daniel. Uns ressuscitariam, os que fizeram bem, ele já acrescenta, ele já clareia mais. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Irmão, quem é que faz o bem? Preste bastante atenção. Quem faz o bem não é o natural. O natural faz o que é natural. Coisas, boas ações, mas que ali, aqui dentro do contexto, fazer o bem, está falando de uma ação de um indivíduo que tinha um filho participando de carne e sangue. Foi por isso que lá em Gênesis capítulo 4, com Caim e Abel, o Criador não recebeu Caim e nem a sua oferta, e recebeu Abel e a sua oferta. Por quê? Porque Abel foi justificado e Caim não foi justificado. Por quê? Por que Caim foi justificado? Foi declarado justo diante do Criador e Abel não. Não, irmão, porque Abel era ruim. Não. Ou Caim era ruim. Não. Não é essa a ideia que o texto está passando. A ideia que o texto está passando, que um tinha um filho participando de carne e sangue e o outro era apenas um homem natural. A boa ação de Caim foi igual à ação de Abel. A mesma ação, a mesma. Aí o cara disse, não, irmão, porque um deu um novilho, um bode, uma ovelha, e o outro deu fruto. Isso não tem nada a ver, meu irmão. O que foi apresentado tem a ver com quem foi apresentar. E era para apresentar. Não, o Criador não pediu nada, eles que decidiram. O Caim que decidiu e o Abel foi e seguiu, ele fez também. Mas aquilo ali está registrado, foi permitido, foi feito para trazer luz ao entendimento dos dois tipos de corpos. Um corpo natural, especificamente natural, e um corpo natural com o filho participando daquela carne e sangue. É por isso que Abel foi declarado justo. É por isso que Davi era um homem justo, segundo o coração do Criador. Para que mais ruim do que Davi, meu irmão? O Shaul não chegava nem aos pés de Davi, mas Shaul foi rejeitado. Por quê? Era um homem natural. E Davi, irmão, por que Davi fez a bagaceira que fez? Pegou a mulher do cara, engravidou a mulher do cara, mandou matar o cara. E muito mais. E mesmo assim, irmão, ele foi declarado justo. Porque tinha um filho participando de carne e sangue naquele homem. Mas no homem Shaul não tinha nada, era só natural. Shaul era oco, por assim dizer. Não tinha miolo. Não era um filho. Não era um da promessa, não era da descendência da mulher. É isso que quer dizer. Então, as escrituras estão mostrando os dois tipos de homem, de corpo. Um corpo unicamente natural e um corpo com um filho participando daquela carne e sangue. É por isso que quando Cristo diz que eles sairiam dos túmulos, só que os que fizeram bem para a vida e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Ressuscitaria para serem condenados, assim como falou o Daniel. Então Cristo está confirmando a profecia de Daniel. Ai, meu Tonelson, isso é porque o homem simplesmente natural, ele já estava, ou ele já foi feito para que o Criador
mostrasse na vida dele, no natural, a sua ira, o seu poder. E dos filhos que participavam de carne e sangue, a sua misericórdia, a sua graça, a sua benevolência. Caim e Abel eram sombras das coisas que haveriam de vir. Sim, foram tomados como sombra, aquela ação que eles fizeram, para mostrar no futuro, lá no tempo da igreja, para mostrar no tempo da igreja, disse Paulo, a realidade. Lá na frente eles entenderam. Então, quando nós chegamos aqui na revelação dada a Shaul, capítulo de número 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 2 ao 4. Olha só, irmão, esse texto aqui. Mas poucas pessoas conseguem assimilar esse texto. Pouquíssimas pessoas. Preste atenção. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 2 em diante, diz: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, corpo de glória, porque estando vestidos, estando vivos, não seremos encontrados nus, ou seja, morto, corpo biológico morto. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, ou seja, não queremos morrer, mas revestidos da nossa habitação celestial, receber o corpo de glória, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aquela condição de morte que entrou no jardim seria absorvida pela vida, pela condição de vida. Corpo de glória. Quando ele vencesse a morte, então eles retornariam para aquela mesma condição celestial. A expressão aqui, habitação celestial, é o corpo de glória, irmão. Eles estariam isentos daquela morte, não da morte natural. Na morte natural, todos nós vamos morrer. Morreram, morrem e morrerão. Enquanto existir seres humanos na Terra, vão estar nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo. O tempo todo. É o ciclo da vida. Essa morte natural não tem a ver com isso aqui. Isso aqui é uma revelação daquilo que entrou lá no Éden. Ele queria fazer o quê? Shaul tinha o desejo de receber o corpo de glória ainda em vida. Só que ele não conseguiu. Ele foi morto antes da parousia. Quando veio o corpo de glória para Shaul, ele foi encontrado nu, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como aqueles heróis da fé. Nenhum mais estava no corpo biológico. Logo, foram encontrados nu e foram vestidos das suas vestes espirituais. É o corpo de glória. Estavam então os filhos novamente isentos da morte que passou a todos os homens. Estavam agora perfeitos com o Pai. Logo o nome é vida. Está perfeito com o Pai, está ligado com o Pai, é vida. Está separado, é morte. Ai, irmãos, é isso que aconteceu? Sim. 1 de Coríntios, capítulo de número 15. Rapaz, essa 1 de Coríntios aqui é pesada. Essa aqui é pesada. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 e o versículo de número 52. Ele diz: eis que lhes digo um mistério. Nem todos morreremos, disse Shaul. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Olha só, irmão. Aí chega os caras e diz: não, irmão, nós não temos o corpo de glória. Nós vamos ainda receber o corpo de glória. Porque lá, na parousia, em 70, eles receberam o corpo de glória. Paulo e a igreja que estava aguardando. Mas nós aqui hoje, irmão, a nova igreja, a igreja moderna, nós ainda não recebemos o corpo de glória porque nós estamos vivos ainda. Então assim, aí a pessoa diz: ah, irmão, é mesmo. Mas o que é que Shaul está dizendo aqui? Que a transformação seria no momento. No abrir e fechar de olhos. Ao som, no abrir e fechar de olhos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quais? Os que fizeram bem. Os que ressuscitaram para a vida. Esses ressuscitaram incorruptíveis. Os que estavam mortos. E Paulo diz lá aos Tessalonicenses: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É isso que ele está falando aqui. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, aqui ele não falou os vivos, mas falou e nós, seremos transformados. Receberemos o corpo de glória ainda em vida. Oh glória, mas Paulo não alcançou essa bênção. Não, porque ele morreu antes, foi decapitado lá em Roma. Dentro ainda do reinado de Nero César. É isso, irmão Tenelso, sim, abençoado. Então, o corpo de glória, dentro do contexto bíblico, no contexto bíblico, o que é um corpo de glória? Um corpo de glória é um corpo isento, ausente da morte que passou a todos os homens, chamada também de morte adeana. Então, no último dia, na parousia, eles receberam ou foram ausentados, foi tirados aquela condição deles, por isso o nome harpazo, tomado. Os que estavam mortos em Cristo foram tomados primeiros da morte. Isso aí compreende desde Abel até o último filho, o eleito que estava participando de carne e sangue, mas a carne e sangue já tinha morrido. Desde Abel até esse último, ressuscitaram primeiro, incorruptíveis, receberam o corpo de glória, num abrir e fechar de olhos. E os que estavam vivos também foram, disse Shaul, e nós seremos transformados. Ou seja, e nós também receberemos o corpo de glória. Ficaremos isentos da morte que passou a todos os homens. Aquela morte, aquela condição de separação já não existe mais. É por isso que Apocalipse, capítulo de número 21, diz: e não vi mar. Não tinha mais mar. Porque mar fala de nações, povos, tribos e línguas. Não tinha mais divisão. O mar faz divisão. Divide os continentes, divide nações. Então o mar é uma simbologia, é uma metáfora para falar de nações, povos, tribos e línguas. Ele disse: já não tem mais povos, tribos e línguas. É um só povo. E um só Pai sobre eles. Ah, irmão, isso aconteceu onde? Na parousia. Quando eles receberam o corpo de glória. Terceiro, que corpo foi glorificado e que corpo foi mortificado? É aqui onde o negócio desanda, bagunça, vira uma salada. É aqui onde a coisa deixa de funcionar. Por quê? Porque tem muita gente ensinando que o natural também está com o corpo de glória. Nós não somos, preste atenção, por favor. Nós não somos um corpo de glória. Nós temos em nós um corpo de glória, que é o filho que participa de carne e sangue. Otto Nelson não é um corpo de glória. Mas em Otto Nelson tem um corpo de glória, que é o filho na condição perfeita com o pai, condição de vida. Ele está no reino. Ai, não é? Ele herdou o reino. Quem herdou, irmão? Os filhos. Irmão, não era todo mundo que ia herdar, não. Quem herdou foi apenas os filhos. Então nós herdamos. Não, nós nunca herdamos nada. Pelo menos eu nunca herdei. Porque eu nunca estive morto. O meu pai nunca morreu. Ou não pode morrer o espiritual. Para você herdar, o testador que fez o testamento, que tem o testamento, tem que morrer. Como é que você vai herdar se o testador nunca morrer? Irmão, então por que eles herdaram? Porque o testador morreu. Só que ele ressuscitou. O testador morreu. E o texto de Hebreus, capítulo 9, acho que mais ou menos ali no versículo 15, e disse que um testamento só passa a valer quando é atestado a morte do testador, daquele que o fez. Então, quando foi atestado a morte de Cristo,
O soldado chegou e disse, não, tá morto. Pronto, o Novo Testamento passou a valer dali para frente. E foi até quando? Até hoje, irmão, nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não, meu irmão. O Novo Testamento foi para as 2 casas de Israel. E inserido, enxertados na videira, os gentios, porque eles também faziam parte da promessa. Meu amigo Antonelson, nem todo corpo natural habita um corpo de glória. Não. Eu posso dizer que a maioria dos seres humanos, ou na maioria dos seres humanos, não habita um filho participando de carne e sangue. Antes da parousia, os filhos que habitavam em uma carne e sangue estavam na condição de morte. Não era corpo de glória ainda. Boa noite, irmão Ottonelson Moraes. Aqui é o seu irmão no Pai. Estamos juntos, abençoado. Irmão Damião Rodrigues Silva, um abraço, uma ótima noite para você e família, abençoado. Estamos juntos. Então, o corpo de glória, esse corpo de glória, ele não está em todos. Tem um problema grave que eu já vou falar. É que o irmão, as pessoas acham que ia ser glorificado era o espiritual e o natural. Não, irmão. O natural, ele foi condenado no último dia. O natural não entrou no reino. Por exemplo, eu, Ottonelson, sou o natural. Eu não sou o filho. Você não é o filho. Você é o natural. O você está na condenação. O você não está na vida eterna. Está na morte, segunda morte. No lago de fogo. É onde nós estamos. É a nossa condição humana, física, a carne que chama. Agora os filhos estão na condição perfeita com o Pai, na comunhão perfeita com o Pai, no jardim, no céu, na pátria celestial, no corpo de glória. Os filhos. Agora, preste atenção. Isso é apenas um modo de falar, uma representação. Como eu entendo que eu tenho aqui um filho que participa da carne, dessa carne e sangue, então eu me declaro, então, que eu sou um filho. Ah, irmão, é isso, é. Então a gente entende, nós entendemos então que estamos, ou que temos um corpo de glória. Mas não é essa carne que está na glória. Porque essa carne está em que, irmão? Em que condição? A natureza humana, a carne, está na morte, irmão. Na segunda morte, abençoado. A Maria Madalena, a pessoa está no lago de fogo, não tem saída. É uma condição física apenas. É uma condição que foi simplesmente estabelecida por natural, que já era uma providência do Criador, que o natural ficaria no natural e os filhos, o espírito ficaria no espiritual. Ah, irmão, é isso então, vamos continuar. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 12. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 12. Que corpo foi glorificado e que corpo foi mortificado? Vamos começar a ver isso aqui também? Vamos lá. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 12. Mateus 3 está aqui. Versículo de número 12 disse: Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então a palha seria lançada ou queimada no fogo que nunca se apaga. É um juízo estabelecido no último dia para a palha. Então eu preciso distinguir, entender o que é isso. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. O que significa ser juntar o seu trigo no celeiro? É pegar o trigo e entrar num celeiro e botar o trigo lá.
Ou ele está falando de uma outra coisa? Ou é uma palavra de metáfora para trazer uma verdade espiritual? Então, o trigo aqui é o que, irmão Nelson? Os filhos, espírito. E a palha aqui é o que? Que seria queimada no fogo? A carne, a natureza humana, o Adão. É isso que ele está falando, abençoado. Ele não está dizendo, ele não está falando de trigo, ou é trigo. O trigo mesmo, o trigo natural. Não é o trigo. O trigo aqui é uma metáfora para falar do filho. A palha, sabe? A árvore, a palha, a árvorezinha que segura o trigo, ela é lançada no fogo que nunca se apaga. Mas é palha mesmo. Ele era um agricultor que plantava trigo. Não, ele está usando algo natural do cotidiano daqueles que estavam ouvindo essa palavra. Que eles plantavam trigo e colhiam trigo. O trigo da colheita é separado da palha. O trigo, então, é juntado num lugar separado e a palha vai para outro lugar. Ele usou isso aí para mostrar essa verdade. Que o filho, ou os filhos, foram colocados no celeiro. O celeiro aqui é o quê que você acha? O que é o celeiro aqui? O celeiro aqui é a pátria celestial. O celeiro aqui é o céu. É o reino. O celeiro aqui é o reino. Quer dizer que o trigo, os filhos, foram colocados no reino. Mateus capítulo 25, abençoado. E a palha, irmão, aqui é o quê? A palha aqui é o natural. Que foi colocado aonde? No fogo. No fogo que nunca se apaga, no cosmos. Na condição natural. Onde nós estamos. É isso, é só olhar Apocalipse. Lançado no lago de fogo. Ai, irmão Antônio, é isso? Claro, abençoado. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 23 e do 28 ao 30. Olha só, irmão, como as coisas vão se elucidando só por elas. Só pela leitura das Escrituras você já pode entender. Sabe? Só pela leitura simples das Escrituras já dá para entender. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número, o primeiro é o 20, Gálatas 4, 23, depois o 28 ao 30. Gálatas 4, 23. Preste atenção nessa leitura. Gálatas 4, versículo de número 23, disse: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. O filho da escrava nasceu de modo natural, filho de Agar. O filho de Sara, filho da livre, o Isaac, nasceu mediante a promessa. Nasceu segundo o Espírito. Mas o filho da escrava aqui, que nasceu de modo natural, é para falar de quê? O filho, o Isaac, nasceu de que modo? Nasceu diferente do modo de Ismael. Porque Ismael nasceu de modo natural. A pessoa vai entender o quê? Não, Ismael, irmão, nasceu de um parto. Não tinha médicos, hospitais lá. A parteira vinha e era na tenda mesmo lá. A mulher ficava lá gritando até o menino nascer. Então Ismael nasceu assim, de modo natural. E o Isaac? De que modo o Isaac nasceu? Foi cesárea? Porque o primeiro nasceu de modo natural, o outro não nasceu de modo natural. Então está falando mesmo do Isaac, carne e sangue? Não, irmão. O Isaac é uma representação de um filho. Que o filho não nasce de modo natural. O filho nasce segundo o Espírito. Eles vêm da glória, eles vêm do alto e participam de carne e sangue. É isso que ele está falando. Ele está falando aqui do natural e do espiritual. Ah, abençoado, é que o quê? Qual é a ideia aqui? É que o natural jamais disse a Sara, uma palavra profética lá em Gênesis. Gênesis, Sara já estava falando dessa palavra profética, lá em Gênesis capítulo de número 21, se você ler lá a história. Que palavra profética? Que o natural
o filho da escrava, jamais herdaria com o filho da livre, com o espiritual. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 28 ao 30 diz: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Vocês aí, tem um filho participando de carne e sangue aí em vocês. Irmão Daniel Ribeiro, boa noite, um abraço abençoado. 29, ele disse: naquele tempo, no tempo lá no começo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Ah, irmão, é diferente, é claro, irmão. Está falando do filho, Espírito, está falando do natural. O Adão, o carne e sangue. Ele disse: o mesmo acontece agora. Ele disse: mais o que diz a Escritura. Quando ele fala assim, por que ele não diz assim, mas o que é que diz a Bíblia? Porque esse nome Bíblia é moderno, irmão. Esse nome Bíblia foi inventado depois que tudo acabou. O nome é as Escrituras. Não tem nem Paulo, nem Cristo, nenhum dos apóstolos dizendo: ei, você lê a Bíblia. Não tem, meu. Isso foi inventado aqui pelos latinos, pelos romanos aí, rapaz, séculos e séculos depois que tudo acabou. Ele pergunta: o que é que diz as Escrituras? Manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava, ele disse, jamais herdará, será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que é que Paulo está falando? Revelando aos irmãos da Galácia. É que os filhos, ou os que iriam herdar o reino, o espiritual, eram os filhos, espírito. Não era o natural. O natural não herdaria nada. O natural herda o natural. O Ismael herdaria as terras de Abraão, as suas posses naturais, coisas humanas. Agora o Isaac herdaria a glória, corpo de glória, a pátria celestial, herdaria o reino, mas não o Isaac carne e sangue, o Isaac, o filho que estava lá dentro, ele herdaria. E o texto diz que ele jamais, o natural, herdaria com o espiritual. Mas é claro, abençoado, mas quer mais uma claridade? Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 44 ao 50. Olha só esse texto, irmão. É pena que muita gente não consegue nem chegar perto do entendimento. Mas, enfim. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 44 ao versículo de número 50. Preste atenção, irmão, nessa leitura. Ele diz assim: é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele diz: assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, um ser vivo, uma alma vivente, né? O último Adão, espírito vivificante. Ele disse: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. E os que são dos céus, da glória, ao homem celestial. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino Belial. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. O que é que Paulo está falando aqui, irmão? Paulo está falando do natural e do espiritual. Do filho que herdaria o reino. Do filho, o espírito, que ressuscitaria no último dia e herdaria o reino. E o do natural. Ele está dizendo que assim, o que veio primeiro, quando ele diz assim, o que veio primeiro não foi o espiritual, mas sim o natural. Depois dele o espiritual. O que ele está falando? Porque quem veio primeiro foi quem, irmão? O Adão. O Adão. O segundo homem, o espiritual, foi o que veio participar de carne e sangue em Eva. O segundo veio dos céus.
O segundo não é Eva, não está falando da pessoa física de Eva, está falando do filho que começou a participar de carne e sangue em Eva. Mas primeiro, quem veio foi apenas o natural. O Adão, carne e sangue, é a representação do natural. Para dizer o que, irmão? Que a herança do natural é o natural, é a terra, é o cosmos. Mas a herança do que veio depois seria outra, seria celestial, pois ele veio dos céus, da posição superior, do reino. Ele veio do reino do Pai. Porque o reino não é físico, não é o reino. Não, Cristo disse, não vai ver, não. O reino é dentro, ele está dentro, está no Espírito, está no Filho. Abençoar. Irmão, então quer dizer que nós temos então tanto o Adão quanto o celestial. Nós trazemos a imagem do Adão, isso aqui, essa lata, e a imagem do celestial. Mas Paulo, ele disse, eu vou dizer uma coisa para vocês, no versículo de número 50, irmãos, ele disse, eu declaro que carne e sangue não podem herdar o reino. O reino é espiritual. É os filhos que vão herdar, não é o natural. Isso aqui que é perecível, ele disse, o que é perecível não pode herdar o imperecível. Ou seja, esse corpo natural não poderia herdar um corpo ou se ser transformado em um corpo imperecível. Fato é que depois da parousa esse corpo morre. Olha só, os cabelos já estão brancos. E você? Não sorri de mim não, que você talvez está pior do que eu, a lata. A lata velha está só a bucha. E o negócio é só desandando para o natural. Os filhos já estão no reino com o Pai. Os filhos já estão com um corpo de glória. Os filhos já estão isentos da morte que passou a todos os homens. Mas o natural está condenado, ele está em outra morte. Não naquela que passou a todos os homens. Aquela lá foi sentenciada. Aquela lá foi vencida. Ela foi lançada no lago de fogo. Está condenada também. Mas tem outra morte em que o natural está nela. Qual? Qual que você sabe qual é a morte que o natural está nela? Depois nós vamos falar sobre ela. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 41. Aí não é isso, Mateus capítulo de número 25. Tome nota, versículo de número 41. Mateus 25, 41. Olha só o que é que o texto diz. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Quando ele diz assim, maldito, é a mesma coisa de dizer palhas. Palhas, afastem-se de mim. A palha não foi pegada para ser lançada no fogo? Ou não foi? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 12. A palha foi juntada para ser lançada no fogo. Ele disse, malditos, ou seja, palhas, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui está o problema. A palavra grega, diabolos, ela é o correspondente hebraico, Satã. É só isso, irmão. É um adjetivo. Aquilo que é contrário, aquilo que se opõe, que se opôs a Cristo, que se opôs à palavra, que se opôs à mensagem, aquilo que não aceita, não se dobra, a carne, o diabo. Fez o que, irmão Tonelson? Foi preparada para o diabo, o lago fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem são os descendentes do diabo? Olha aqui para um. Eu. E você levante a mãozinha também. Eu também, irmão Tonelson. Eu sou filho do diabo. Irmão, você... Aí tem uns coitados, a mente atrofiada. Diz, irmão, tem uns caras aí dizendo que é filho do diabo. Tu é filho de quem? Eu estou falando da tua carne, da tua natureza, da tua linhagem, da tua descendência humana. Você é filho de Adão? Você, o carne e sangue, ou o quê? O carne e sangue, irmão, é Adão.
O carne e sangue é diabo. É por isso que Cristo, em Mateus não, João, vou mostrar. João capítulo de número, se eu não me engano, capítulo de número 8. João capítulo de número 8, versículo de número 44. Eu vou mostrar para você de quem você é filho. A carne são os filhos do diabo, sim. A natureza humana, a carne, o Adão. João, capítulo de número 8, versículo 44, diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Aí agora aqui o cara quer contextualizar. O cara quer emplacar, implantar, mostrar o contexto temporal. E para quem Cristo está falando. Nem tudo isso. Mexe nos contextos todinho. Mas quando é outros textos, ele diz: não, isso aí é nós. Mas aqui vocês, não é vocês também não? Porque o texto está dizendo vocês. Não é vocês não? Agora não pode mais interpretar para cá? É só quando convém? Vocês pertencem ao Pai. É claro que aqui ele está falando com os judeus. Aqui ele está falando com os judaizantes, que eram contrários a Cristo, a sua mensagem, a sua pregação, o seu evangelho, os seus ensinos. Combatiam eles, e Cristo descia além e combatia também, não tinha conversa. Ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Olha, irmão, que diabo que matou quem? Se é homicida é porque matou alguém, cometeu um homicídio. E quem matou quem? No princípio lá, quem foi que matou quem? Caim matou Abel. Então o diabo ali é para falar de quê? Da natureza humana, da carne. Não é de alguém específico. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Não há verdade, irmão. Nele, quando mente, fala a sua própria língua. Pois é mentiroso e pai da mentira. Quem foi que criou a mentira? O diabo. Ele é o pai da mentira. Mas que diabo? O ser humano. O ser humano é o pai da mentira. O ser humano é quem mente desde a sua natureza. Desde criança o cara já começa a mentir. 5 aninhos de idade, já foi, meu irmão. Já começa a mentir. É por isso que o texto de Gênesis diz lá que o homem mente, é ruim, é mau, desde a sua meninice. É a natureza humana que se camufla, que finge, que é falso, que engana, que ilude, que é igual a serpente. O texto de Gênesis é maravilhoso, é serpente mesmo, é serpente. Nós somos serpentes. Não pense que eu vou passar a mão na sua cabeça, não, você é uma serpente. Mas como serpente, você pode ser uma boa pessoa. Não tem serpente boa? Tem serpente boa e tem serpente ruim, mas tem serpente boa. Tem serpente que mata, mas tem serpente que não mata. Tem serpente que come serpente. Mas eu nunca vi uma serpente comer pó. Já viu a serpente comendo poeira aí, comendo pó? Que loucura é essa, irmão? Ali é para falar do ser humano caído, abençoado. Quer mais? Então vamos lá. Então Mateus 25, 41. Esse cosmo, esse lago de fogo foi preparado para o homem, a natureza humana. Diabo, Satanás, seus anjos, a sua turma, a sua galera. E o Cristo disse: o pai de vocês. Isso é mentira dele. Foi ele que disse, não foi eu não. Irmão, vamos lá. Mateus capítulo de número 13. Eu acho que é 13. Versículo 37 ao 43. Mais um texto. Mateus capítulo de número 13. Versículo de número 37 ao 43. E ele respondeu. Capítulo 13, verso 37. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Cristo falando dele mesmo na terceira pessoa. E ainda diz que é um animal doméstico. Pensa. É confusão, meu irmão. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o Cristo. O campo é o mundo, o cosmos.
O campo foi o mundo, o cosmos, tá? O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. A boa semente é para falar de quê? Dos filhos, os filhos do reino. A colheita é o fim deste mundo. Ah, irmão, quer dizer que o mundo teve fim? Teve. É o fim deste aion, desta era. Minha versão está era. A colheita é o fim desta era. Mas o Strong diz que a era é um tempo infinito. Um tempo que nunca tem fim. Um tempo eterno. Mas o texto está dizendo que a colheita foi o fim daquela era. Ele disse: a colheita é o fim desta era. Aquela era lá, aquela era acabou. Qual era? Que teve, então era, tem fim, claro. Mas a palavra era aí, irmão, o nome é aion. Aion é um termo falar de algo infinito, disse Strong. Pois é, irmão, que coisa, não? Aí você prefere ficar com Strong ou prefere ficar com Cristo e sua verdade? O que é que você acha? Eu prefiro Cristo e as Escrituras dentro da sua verdade. A 41, o Filho do Homem enviará, a fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Aí o cara pensa assim, iria descer um monte de anjos, voando naquelas asas zonas, pegando as pessoas e levando lá para o céu. Ei, pegou quantos aí, serafim? Ah, Carolzinho, já peguei uns 30 mil, ainda falta milhares para me pegar. Era isso? Não, irmão. Anjos aqui, ei, você que tem tanta dificuldade na mente de entender isso aqui. Anjo aqui é uma metáfora para falar de mensageiro. Anjos são mensageiros. A colheita foi feita pelos mensageiros, os apóstolos, a igreja, aqueles que anunciaram o evangelho. Ali é a colheita. Quem cria em Cristo? No celeiro. No celeiro. Mas quem não cria? Palha, no fogo. Fogo, fogo, fogo. Aí, irmão Tonelson, a colheita vamos lá, o inimigo que semeou o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. O que é o joio? Olha aqui o joio aqui, ó. Lá, estava lá também, o joio, tinha joio lá também. Aí, irmão, eles eram joio, sim, eles eram joio, filho do maligno, filho do diabo. Por que não colocou o diabo aqui para ficar bonitinho? Ou Satanás, é a mesma coisa. E o inimigo que o semeia é o diabo. Aí, irmão, quer dizer que o joio, quem semeou foi o diabo. E o que você acha ser o joio? O joio é o natural, irmão. O joio é o Ismael, que nasceu de modo natural. Quem semeou aquilo ali? Foi o diabo, o Satanás, o Adão. A carne do Abraão com a Sara. Ele é o joio. O joio está queimando até hoje vai queimar aí. Vai torrando aqui, vai jogando mais, nascendo, todo dia está nascendo joio. Joio, o diabo está plantando joio. E vai torar. Enquanto existir ainda inverno e verão, sol e lua, dia e noite, o joio estará sendo plantado, o diabo estará plantando o joio. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Qual era? Esta? Não, porque não está sendo escrito hoje. Quem escreveu isso aqui? Lá no primeiro século, colocaram o título de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 40. É lá que é o fim da era. Aquela era lá, aquele tempo. Era aion, período de tempo. Aquele período de tempo teve o fim, acabou. Aí foi lá que teve a colheita. Se é mentira, é do Cristo. Vai perguntar para ele lá, em algum lugar onde ele estiver. Aí Motonels, ele disse: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do reino, do seu reino. Preste atenção, mas muita atenção agora. Versículo de número 41. O Filho do Homem
enviará os seus anjos. O que foi que ele disse para os discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha. Jerusalém, até os confins da terra. Me esqueci do texto. E eles foram testemunha, eram os anjos. Eles disseram: este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim? O fim daquela era também chegou. Quando Cristo enviou os seus anjos, mensageiros. Ei, irmãos, anjo é mensageiro. Não é todo lugar que aparece a palavra anjo que é um ser angelical. Ai, virá os seus anjos. Rapaz, amor. Então o negócio é pesado, Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos que praticam o mal com ele, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu pergunto para você, onde é que tem choro e ranger de dentes, meu irmão? É num lugar espiritual, um lago de fogo espiritual. Aí o cara disse: e como é que vai ranger os dentes, os banguela? Aquela velhinha, bem banguela, aquele velhinho que não tem mais dente. O bebê. Hã? O que ele está falando? O que ele está falando? O que é isso aqui? Isso aqui ele está falando da condenação que aconteceu no último dia, quando aquela era se findou. Os anjos, os mensageiros, eles enviaram a mensagem de Cristo e recolheram os eleitos, irmão, os que creram pela fé no Cristo. Já estava eleito desde antes da fundação do mundo. Ah, irmão, e o natural? O natural foi lançado na fornalha ardente. O que é na fornalha ardente? Você pensa que é um lugar. Existe uma fornalha ardente espiritual. O cara morre e a alma, uma coisa imaterial, vai para queimar num fogo literal e vai ranger dente. É uma fornalha. Uma fornalha é sabe? Aquela estrutura onde você coloca a lenha e taca fogo, é na fornalha. Serve para desmanchar o metal, o alumínio. O ferreiro faz o seu trabalho. Mas ele está falando de quê? O que é isso aqui? Ele está falando, irmão, dos filhos espíritos que receberam o corpo de glória, e está falando do natural, que está condenado na morte, está na segunda morte. Não tem para onde correr. O natural não está em lugar nenhum, a não ser no lago de fogo, na fornalha ardente, rangendo os dentes. E o justo, versículo 43, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A glória, os filhos estão brilhando no reino do Pai. Ah, irmão, é isso, E o joio? Na fornalha. A palha, o bode, o vaso de ira. É o natural abençoado. O homem natural, o ser natural. Isso aqui é cósmico. Não sai daqui. Vai desmanchar no pó. Mas não sai. Pode queimar, pode fazer o que quiser, mas não sai do cosmos. É cósmico. Aí, irmão Nelson, para nós encerrarmos Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Tem mais textos? Tem muitos textos que podem ilustrar essa verdade. Mas eu vou encerrar com Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Preste atenção no texto que diz a palavra da verdade. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, ele diz: então a morte que passou a todos os homens, o Hades, o túmulo, a sepultura, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes
não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, na fornalha ardente, ali onde há choro e ranger de dentes, onde serão atormentados dia e noite, para todo sempre, ou seja, serão lançados na condição natural, cósmica, humana, e aqui morrer e acabar. Essa é a verdade das Escrituras. O corpo natural, o natural, ele está nessa condição. Ele foi mortificado, separado. Ele não está na condição perfeita com o Pai. Agora, os filhos que vieram participar de carne e sangue, que entraram na condição de morte, eles saíram da condição de morte e no último dia herdaram o reino de glória, estão brilhando como o sol do meio-dia, estão na comunhão perfeita com o Pai e ponto, parágrafo. A condição hoje é total, absoluta, perfeita. Ah, irmão, mas é perfeita e como é que a gente sofre, adoece e morre? Mas não é perfeita nesse sentido humano, físico. É perfeita, harmônica, na condição cósmica com o Pai, dos filhos com o Pai. A criação, a natureza saiu da condição de morte, da decadência, da condição de maldição, e os filhos saíram da condição de morte. O natural ressuscitou, saiu da condição de morte, mas para ser condenado. Aí, irmão Tonelson, é isso, é. É por isso que nós sofremos. É por isso que nós, ora vacilamos, ora duvidamos, ora nos angustiamos e ora não. É por isso que essa sua natureza combate contra você todo dia. Porque isso é o natural. Entendeu a questão, abençoado? Boa noite, chegando agora mais ativo para aprender mais. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês que participaram, os que irão ver no posterior, tá bom? Eu estou falando que a cada momento que passa, a cada dia que passa, esse trabalho se torna um trabalho mais difícil de se fazer, visto que existe uma cultura de mentira, especialmente no Brasil. Parece que o brasileiro ama ser idiota. Parece que o brasileiro é apaixonado a ser jumento de carga, idiota. Parece que é uma coisa cultural, natural do brasileiro. Não é todos, mas é a grande maioria. Tem pouca gente com lucidez. Tem pouca gente com entendimento, com a perspicácia da coisa. A grande massa é uma massa idiotizada de pessoas que não sabem de nada. Não tem lucidez de nada. Estão vivendo em um engano. E o que nós podemos fazer é mostrar essa verdade. Para quê? Para que quando a pessoa ouvir, se tiver um filho ali participando de carne e sangue, aquele indivíduo pode despertar. Agora, se não tiver um filho participando de carne e sangue, aí, meu irmão, aí você pode deixar de mão, larga de mão, tá bom? Viva você primeiro. Primeiro você. Tem uma música do Voz da Verdade que diz: mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Então, é assim, você precisa cuidar de você primeiro. Cuidar da sua fé. Cuidar do seu entendimento. Aí, depois você olha para o que está do lado aqui, o próximo. O próximo pode ser a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus parentes. É o próximo que está do teu lado. Mas primeiro tem que ser você. Como é que você ainda não está convicto de nada, em cima do muro, em todas as questões, e quer levar um entendimento que você ainda não aceitou totalmente para alguém? Não funciona. Primeiro você. Ganhe primeiro você. Ganhe primeiro a sua mente. Ganhe primeiro você, para depois você poder querer ganhar outro alguém. Tá bom, abençoado? Um grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, eu volto a reforçar. Divulgue, irmão, essa palavra, essa verdade.
porque isso aqui, abençoado, daqui uns tempos, muitos vão precisar de você para explicar essa palavra, tá? Muita gente vai precisar, porque essa religião vai cair por terra. Esse mal religioso vai ser destronado por eles mesmos. Aí cai naquilo que a Escritura diz: o mal por si só se destrói. Eles vão se destruir, mas eles vão procurar alcançar ou estar dentro da verdade. E aí entra você. Estamos aqui em casa de você, querido irmão. Um abraço a todos vocês mais uma vez. Até a próxima live, abençoado.